Boa noite a todos. Sua mente, sua lente. Lente escura, mundo escuro. Lente clara, mundo claro. Tudo está dentro de você mesmo. A aparência exterior é resultado da forma como você pensa. Será alegre, triste, violenta, fria, hostil, amiga, de acordo com como são os seus pensamentos. Preencha-se de bons propósitos. Veja a vida com otimismo. Espere com confiança. Compreende. Não censure. Ame ao máximo. De íntimo renovado, você encontrará um novo mundo. Vamos todos sentar confortavelmente. Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre de luz. Que possamos escutar as suas palavras que aqui serão reveladas através dessa palestra. E que possamos também colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eternos aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Pedimos a todos nós muita paz, paz à nossa nação, paz aos nossos governantes. Pedimos também que essa luz maravilhosa que está conosco nesse momento se estenda a todos os lares, a todos os presídios, orfanatos, asilos, albergues, em todos os lares, Senhor, que o Senhor nesse momento se faça presente com a sua mão amiga e a sua luz. Muita paz e muita luz a todos nós, que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4 e capítulo 6. No capítulo 4 nós temos os versículos 3 e 4 e no capítulo 6 nós temos o versículo 33. E nós também nos inspiramos no Evangelho por Emmanuel, comentando o Evangelho de Mateus, capítulo 4 e capítulo 6. Nossa TV sempre com seus problemas, né? Que difícil. Mas está sem fio? Sim, a internet está funcionando, só a TV aqui. Está desligando? Vamos tentar mais uma vez aqui, ver se ela fica ligada. E para os estudos dessa noite, nós nos inspiramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4 e capítulo 6. Nem só de pão vive o homem. Esta passagem é aquela que o Cristo vai para o deserto e faz jejum de 40 dias. É logo no início dos trabalhos de Jesus em relação ao seu próprio Evangelho. O mestre vai ao deserto e depois de jejuar 40 dias, ele sente fome e no Evangelho de Mateus está lá que o tentador chega até Jesus e fala para ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o Mestre Jesus, ouvindo, devolve para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois, essas aqui são as 3 tentações, né? Depois, o tentador conduz Jesus até a parte mais alta do templo e diz para Jesus pular de lá, que se ele realmente fosse o Filho de Deus,
as hordas de anjos o protegeriam e impediriam que ele chegasse até o chão. E Jesus devolve, dizendo que não tentarás o Senhor seu Deus. E depois ele diz para Jesus que se Jesus se prostrar diante dele, se Jesus o adorar, ele daria toda a terra para Jesus. E Jesus diz que só adorará a Deus, a mais ninguém. Mas a parte que nós vamos trabalhar, a parte que nós vamos nos ater hoje, é essa aonde o tentador fala para Jesus transformar as pedras em pães, e Jesus retruca dizendo que nem só de pão vive o homem, mas também das coisas espirituais. O Mestre nos lembra com essa lição que é preciso atender às carências do corpo, mas que existem outras necessidades tão importantes quanto essas, que também precisam receber nossa atenção, sob pena de perecermos pela sua falta. Então Jesus, quando diz assim, nem só de pão viverá o homem, ele não está descartando o pão. Ele diz, ele compreende, ele deixa nas entrelinhas para nós que o pão é necessário. As coisas materiais são necessárias. Existe uma parte de nós que é material. Mas ele também nos lembra que existe uma outra parte de nós que também sente necessidades. E essas necessidades são tão importantes quantas são as necessidades da matéria. E que nós também precisamos dar atenção às coisas espirituais. Porque se nós nos determos nas coisas materiais, as coisas espirituais elas ficarão relegadas sempre a um segundo plano. E a nossa parte espiritual, ela sente um apelo, ela sente uma fome. O nosso espírito necessita encontrar coisas do espírito. Então Jesus lembra que as partes materiais, elas são importantes, mas que nós devemos nos lembrar, nos ater às coisas espirituais, sob pena de perecermos pela fome, pela falta dessas. Nos empenhos materiais, ninguém duvida que somos capazes de realizar alguns prodígios a ponto de, por meio do trabalho e da criatividade, herdados da providência paterna, transformar os recursos materiais no pão que alimenta o corpo e que dá sustento à vida. Então nós somos capazes, sim, de transformar pedras em pães. Não há que se duvidar disso. Nós somos capazes de trabalharmos a terra, nós somos capazes de trabalharmos a geografia, nós somos capazes de melhorar as condições do ambiente que nos cerca, nós somos capazes de produzir o pão, de produzir o conforto, de produzir o bem, de produzir a riqueza, nós somos capazes de levar isso para as pessoas que são da nossa família, para as pessoas que são do nosso grupo, nós somos capazes. E essa nossa capacidade, ela é herdada. Nós recebemos de Deus, da providência divina, os meios do trabalho e a criatividade para usar esse trabalho e o meio ambiente para converter as coisas materiais naquilo que alimenta e dá sustento ao corpo e dá suporte à vida. Então, para nós é fácil isso. Facilmente nós conseguimos, através de trabalho e através de criatividade, facilmente nós conseguimos dobrar as coisas materiais para
as coisas, as forças do nosso espírito. E Jesus, estando encarnado conosco, Jesus trabalhava, Jesus, quando se referiam a ele, diziam que ele era o carpinteiro, filho do carpinteiro, Jesus o carpinteiro. Depois ele praticamente se transforma num pescador, junto com o seu grupo. Então Jesus trabalhava, ele sabia da capacidade. Mas essa capacidade vem de uma fonte maior, vem de uma providência divina. Essa capacidade vem da nossa herança. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma herança paterna que nos acompanha. Nós temos poderes para agir sobre a matéria. Nós conseguimos multiplicar os pães, nós conseguimos multiplicar os recursos, nós conseguimos dar suporte ao grupo e à vida. Todavia, Jesus alerta que existe uma parcela de nossa natureza humana que também deve merecer nossa atenção. E por ser de realidade espiritual, necessita de um tratamento condizente da nossa consideração, para que seja devidamente atendido. Então, essa parcela material, ela atende o corpo, ela atende o coletivo, ela atende o nosso conforto, atende a nossa necessidade de agir sobre a natureza, de agir sobre a matéria. Mas existe uma parte de nós que é espiritual, e nós não vamos conseguir atender a nossa parte espiritual com coisas materiais. Então a gente pensa que se a gente fizer um curso superior, a gente pensa que se a gente se esforçar e conseguir aquele trabalho que a gente tanto deseja, a gente pensa que se a gente conseguir fazer boas núpcias, a gente vai estar atendido, a gente depois pensa que se vierem os filhos, essa nossa necessidade, essa nossa carência vai ser atendida, a gente pensa que se nós conseguirmos juntar um dinheirinho para fazer uma férias um pouquinho melhor, que a gente vai voltar das nossas férias com a nossa carência espiritual atendida, e não é. Isso é o que a gente imagina e é um modus operandi de quem está no planeta Terra. As coisas espirituais, elas não são atendidas pelas coisas materiais. As coisas materiais, o casamento, o trabalho, a faculdade, o estudo, as férias, o bem material, elas são muito importantes, auxiliam muito o nosso psicológico. Mas as coisas do espírito, elas são do espírito, elas precisam ser atendidas com elementos espirituais. É o tratamento condizente, conforme Emmanuel fala. Então nós precisamos de um tratamento condizente. Nós precisamos tratar a matéria e as necessidades materiais de forma condizente. E nós precisamos trabalhar os nossos aspectos espirituais de forma condizente. E se as coisas materiais não atendem os nossos apelos espirituais, existem coisas espirituais que vão fazer isso. Mas que coisas espirituais são essas? Aonde nós vamos conseguir este pão, essa água que dessedenta, este pão que alimenta de verdade? Aonde que nós vamos conseguir colocar no nosso espírito? Como que nós vamos conseguir colocar no nosso espírito elementos que tragam para ele essa saciedade que o nosso espírito necessita? Que não sejam coisas materiais. Nós precisamos estudar, nós precisamos pensar, nós precisamos dialogar a respeito das coisas para que nós encontremos esses elementos, seja na oração, seja na meditação, seja no trabalho caritativo, seja no estudo das realidades espirituais, seja no encontro das nossas igrejas, seja no encontro familiar, onde nós vamos realizar ali resgates do nosso passado, onde nós vamos traçar planos conjuntos para o futuro. Existe
um lugar onde nós vamos encontrar isso. Mas nós precisamos estar cientes de que a nossa busca ela precisa ser espiritual. Nós devemos tratar as coisas materiais como coisas materiais, mas devemos tratar de forma condizente aquilo que é a nossa realidade espiritual. Aquilo que nós vamos, de que forma nós vamos tratar, que elementos nós vamos utilizar. E talvez não sejam um, talvez sejam vários, muitos, para que nós possamos atender devidamente o nosso espírito. Desde os tempos imemoriais, as sociedades humanas prevalecem a necessidade de envidar esforços para as coisas materiais, de modo a criar o conforto e a segurança necessária para que somente em seguida tivéssemos ensejos de dar a devida atenção às coisas do espírito. Então, as sociedades humanas, por mais antigas que sejam, os grupos humanos, eles sempre colocaram dessa forma. Mas nós precisamos primeiro dar atenção às coisas materiais. A fome, ela é mais premente. O abrigo, ele é mais urgente. E todas as sociedades, todas as famílias, todos os grupamentos, todas as culturas da sociedade humana, até o presente momento, levantaram essa bandeira. Primeiro precisamos reunir as coisas materiais. Primeiro nós precisamos do conforto. Primeiro nós precisamos da segurança. Quando nós tivermos conforto, quando tivermos segurança, quando nós tivermos coisas materiais, quando nós conseguirmos sanear as nossas necessidades de trabalho, aí sim, aí nós vamos ter vontade, nós vamos dar ensejos, nós vamos fazer essas buscas, todos nós vamos fazer essas buscas espirituais, todos nós vamos dar atenção às coisas do Espírito. Então essa é uma frase, esse é um diálogo, esse é um pensamento humano materialista. Aquele opositor que fala lá no Evangelho de Mateus, para nós é isso aqui, é a nossa fala, é o nosso pensamento, é a nossa cultura de encarnados, de materialistas, de indivíduos que possuem corpo físico. Esse é o discurso. Porque quando nós estamos diante das necessidades materiais, nós facilmente abandonamos as necessidades espirituais. Facilmente nós abandonamos os esforços espirituais. E o que Jesus dá de exemplo para nós? De sim, o material é importante, mas o espírito é mais. Porque você vai estar cercado de coisas materiais, e se o teu espírito não estiver bem, você não vai estar bem. Você não vai usufruir do conforto. Você não vai usufruir das coisas materiais. Você não vai se sentir seguro. Então, isso é uma ilusão. Isso é o foco dos seres humanos nas suas necessidades. Mas o Cristo, depois de jejuar 40 dias, diz: olha, as coisas materiais são importantes, mas eu estou aqui pelas coisas do Espírito. Eu estou aqui pelas coisas do Pai, que me alimentam tanto quanto a comida, o conforto e a segurança. Que me dão tanto retorno como as coisas materiais. Então o Cristo ele faz para nós esse paralelo. Obviamente que o Cristo, por ser perfeito, muito mais perfeito, ser espírito puro, estar muito próximo da perfeição do Pai, o Cristo não foi tentado. Não há nada no Cristo que possa ser assoprado como uma brasa para gerar nele algum tipo de tentação. O Cristo é espírito puro, então a fome do corpo dele não atingia ele. O apelo das coisas materiais não pesava sobre ele.
a proximidade com Deus e as necessidades atendidas pelo Pai, dentro da missão que o Cristo deveria desempenhar, era para ele o alimento que ele precisava. Então, esse pensamento humano que nós temos de primeiro ir atrás das coisas materiais, para daí depois, talvez, dar atenção às coisas do Espírito, o Cristo já nos alertava dizendo que as coisas materiais são importantes, mas se as coisas espirituais não estiverem atendidas, nós não vamos nos sentir atendidos pelas coisas materiais, mesmo que nós as tenhamos. E ocorre que essa atenção focada nas coisas que perecem não geraram a folga requisitada para dar atenção devida ao Espírito. Então, por mais que nós tenhamos esse lema, por mais que nós tenhamos essa fala para nós mesmos, né, focar nas coisas da matéria para depois dar atenção das coisas espirituais, em poucos indivíduos isso realmente aconteceu. Isso, trabalhar pelas coisas materiais, as coisas que perecem, as coisas que se desagregam, nunca gerou para nós a folga que nós requisitávamos para darmos essa atenção devida ao Espírito, como é a nossa fala. Razão pelo qual esse apelo vem da parte dos nossos opositores, na intenção de cegar nossa razão, postergando indefinidamente nossa busca pelas coisas da alma. Então, nós ficamos postergando. Então eu agora vou estudar, vou fazer uma faculdade. Então eu não posso estudar Espiritismo, eu não posso participar de uma família religiosa, eu não posso, porque eu tenho que fazer uma coisa material. E nós vamos postergando. Quando a gente se forma na faculdade, mas agora eu preciso focar a minha atenção no trabalho, agora eu estou formado, preciso trabalhar. Então, mais uma vez, eu não vou ter folga para dar atenção ao Espírito. Depois nós precisamos contrair núpcias, depois nós precisamos comprar uma casa, depois nós precisamos ir atrás dos filhos. E nós não vamos achando essa folga. Mas é possível realizar os dois. Porque quando Jesus diz assim, nem só de pão, ele está dizendo assim, sim, você vai trabalhar, você vai arrotear a terra, você vai plantar os alimentos, você vai produzir os bens, você vai trabalhar na coisa material. Você vai fazer isso. Mas concomitantemente, junto, ao mesmo tempo, nós podemos dar atenção às coisas do Espírito. Nós não podemos nos deixar cegar pela razão e nos deixar levar indefinidamente pelas nossas buscas. Postergar, adiar. De repente, lá na frente, os nossos pequenos começam a fazer perguntas para a gente e nós nos damos conta que nós não temos conteúdo espiritual para responder para os nossos filhos as coisas da alma. E eles são, nas suas ingenuidades, eles são espíritos recentemente encarnados. Eles têm perguntas espirituais. Eles já apresentam fome espiritual. Eles já buscam esses caminhos do alto. Eles fazem as pequenas buscas deles. E nós somos os referenciais. E nos damos conta que não sabemos nada, que não conseguimos dar uma resposta a contento naqueles que são as nossas responsabilidades. Então nós podemos, durante a nossa trajetória, durante os nossos processos, nós podemos dar atenção às coisas materiais e realizar os nossos trabalhos espirituais, as nossas buscas espirituais. E não permitir que os nossos opositores, o nosso espírito opositor, a nossa cultura materialista, nos afaste disso, fazendo com que a gente observe somente as coisas que perecem. Ambas as realidades são necessárias, pois o Mestre Jesus não descarta a primeira.
E sim, elas são complementares entre si no entendimento no atendimento de nossas realidades. Mas, sendo que a palavra do Pai, em seu discurso, assume preponderância sobre as pedras que viram o pão do corpo. Então, se nós fôssemos analisar a nossa passagem, se nós fôssemos analisar o nosso período encarnado pela ótica do espírito imortal, se nós analisarmos essa passagem das coisas materiais e essa passagem das coisas espirituais pela ótica do espírito, porque quando nós dizemos assim, nós vamos primeiro realizar os nossos empenhos na matéria para depois fazermos as nossas buscas espirituais, quando nós pensamos assim, nós estamos fazendo uma análise, nós estamos objetivando as nossas observações pela ótica do encarnado, pela ótica da matéria. Mas vamos subverter isso, vamos fazer a nossa observação olhando pela realidade, nos esforçando mentalmente para olhar a nossa realidade pelo aspecto espiritual. Pelo aspecto espiritual, a necessidade de buscar as coisas do espírito, elas são mais prementes do que a realidade material. A realidade material, ela tem prazo. Ela é fugaz, ela é rápida. Imagine o que são 60, 70, 80 anos para um espírito imortal. O que será essa encarnação de 60, 70, 80 anos daqui 1000 anos? O que serão essas décadas? Experiências. Mas para o espírito imortal, 1000 anos é rápido. Mesmo porque ele tem a imortalidade pela frente. Para o espírito que não perece, uma reencarnação é uma experiência. Então, se nós observarmos pela ótica do espírito, a realidade espiritual, as coisas espirituais de Deus, os apontamentos espirituais do Cristo, são muito mais importantes do que as pedras que viram pão. E a fome do corpo, ela nunca é saciada. A fome do corpo, no dia seguinte, ela se refez, ela ressurgiu, ela veio de novo. A fome do corpo nunca cessa. Mas a fome do espírito, por que o Cristo não se sentiu tentado pelas coisas materiais? Por que o Cristo não se sentiu tentado em transformar pães em pedras em pães? Porque ele tinha saciado dentro dele todas as fomes, todas as sedes. Dentro dele havia um equilíbrio, uma paz e uma harmonia. Ele se sentia tão alimentado que ele conseguia transformar 3 peixes em comida suficiente para uma multidão de 5.000. E ainda realizar a sobra, distribuir as sobras para quem quisesse levar. Então, a abundância do Pai era representada, aparecia, era vista e surgia no Cristo. E nós que buscamos os alimentos da terra, nunca conseguimos saciar, nunca conseguimos resolver esse problema. Mais além, reafirma o Mestre Jesus que busquemos primeiro as coisas do alto. Então, lá em Mateus 6:33, Jesus diz assim: busca primeiro as coisas do alto. Busca primeiro os alimentos do Espírito. Busca primeiro as verdades de Deus. Porque o resto nos será acrescentado. Busca primeiro as coisas do alto, que o resto vai ser acrescentado. Porque Deus cuida de toda a sua criação.
criação está incluído o ser humano, estamos incluídos nós, que somos os filhos eleitos do Pai. Nós somos as criaturas eleitas. Nós somos aqueles que já conseguimos ter pensamento contínuo e entender as necessidades dessa busca e empreendê-la por vontade própria. Nós não somos mais instintivos. Nós não somos mais somente emocionais. Nós já conseguimos razoar, nós já conseguimos nos elevar pela razão. E o mestre diz, olha, primeiro busca as coisas do alto, primeiro busca as coisas do Espírito. O resto vem. O resto vai ser acrescentado. Porque se Deus cuida do pássaro, que não tece, não tem casa, que não planta os campos, o pássaro não faz isso, Deus cuida dele. E daí ele diz assim, se o lírio do campo se veste de forma mais esplendorosa do que Salomão, e Deus cuida do lírio, como que Deus não vai cuidar de você, que é a joia preciosa, a pedra preciosa? Nós somos o ouro de Deus. Deus cuida de nós. Se nós buscarmos o alimento do Espírito, as verdades para o Espírito, se nós buscarmos os ensinamentos de Deus, o resto vem. E a palavra usada é resto. O resto vem. O que você quer de resto? Pensa num resto aí, ele vem. Porque nós somos os filhos de Deus, nós estamos no ápice da criação. Deus cuida de nós. Para atender a didática do nosso planeta, devemos então agasalhar o nosso corpo e alimentar as nossas células e guardar o nosso grupo com toda a segurança necessária. Estando no planeta, vivenciando a realidade material, nesse planeta, escola, existe uma didática. E nós precisamos dar atenção para o nosso corpo, é a didática da Terra. Nós precisamos alimentar as nossas células, nós precisamos guardar o nosso grupo com a segurança necessária. Essa é a didática da Terra. Mas aí também, então, devemos fazer todos os tentames úteis para nos refugiarmos no conhecimento que fortalece a alma. Então, se nós fazemos esforços para nos refugiarmos nos nossos grupos, nos agasalhos do nosso corpo, nas atenções de segurança que devemos ter, concomitantemente, ao mesmo tempo, de comum acordo com as coisas materiais, nós também devemos buscar refúgio para a nossa alma. Se nós criamos um refúgio para o nosso corpo, vamos criar um refúgio para a nossa alma. Se nós criamos alimento para o nosso corpo, vamos criar um alimento para a nossa alma. Se nós guardamos o nosso grupo com segurança, vamos guardar com segurança a nossa alma. Concomitantemente. Vamos fazer o refúgio, vamos criar o alimento, vamos criar a segurança para a nossa alma. Se nós cuidamos da beleza, e se nós nos aprimoramos geneticamente, cuidando das formas do corpo, também devemos tornar belos e nobres os nossos sentimentos, assim como trabalhar arduamente para aperfeiçoar a nossa educação e as nossas boas maneiras no trato com todos. Então, se nós cuidamos da beleza do corpo, vamos cuidar da beleza da alma. Se nós nos aprimoramos fisicamente, vamos aprimorar espiritualmente. Se nós buscamos o belo e o nobre para a coletividade, para as nossas vidas, vamos buscar o que é belo e nobre para os nossos sentimentos. Se nós trabalhamos arduamente para as coisas materiais, vamos trabalhar arduamente para as coisas espirituais, para a educação das boas maneiras, com o trato, no trato com os outros, as boas maneiras para com o Espírito, concomitantemente.
Mesmo porque carregar a realidade espiritual não pesa para nós. Pesa carregar a realidade do corpo. Pesa para nós carregar a realidade material. Mas a realidade espiritual não pesa. Nós sentimos falta. E, inclusive, ela aguarda. A realidade espiritual, ela tem ali um delay. Ela aguarda que nós cresçamos, encarnemos, cresçamos, nos desenvolvamos, aprendamos, nos sintamos envolvidos, que nós absorvamos as coisas materiais. As coisas espirituais, elas esperam. Mas chega um momento que elas irrompem. Então, quando nós sentimos essa necessidade espiritual, significa que as necessidades materiais já foram atendidas há quanto tempo. Se nós não estamos satisfeitos, mas nós não vamos desencarnar amanhã, nós temos ainda um longo período aí no planeta. Talvez aquilo que nós não conseguimos realizar até agora, a gente consiga realizar no futuro próximo. Mas as coisas espirituais estão chamando agora. É agora que está vindo a depressão. É agora que está vindo a ansiedade. É agora que está vindo a insegurança. É agora que está vindo o desequilíbrio. Se ele está vindo, é porque ele está premente. E eu preciso agora deixar um pouquinho de lado as coisas materiais, mesmo porque todos esses sintomas que nós estamos sentindo, eles não vão ser apaziguados com coisas materiais. Eles somente serão atendidos com coisas espirituais. É necessário darmos a devida atenção para os recursos médicos que curam as nossas doenças e removem os nossos defeitos orgânicos. Mas não resta dúvida que também se faz necessário todo o esforço para atender à saúde do nosso estado íntimo e remover dali os nossos problemas, os nossos defeitos. Então nós temos recursos orgânicos para o nosso corpo. Nós temos recursos médicos que vão atender o nosso corpo. Nós temos lá as nossas cirurgias plásticas que vão organizar ali o nosso psiquismo, os nossos traumas. Mas e a saúde íntima? E a saúde espiritual? E o trabalho que nós temos que fazer ali de remover as nossas doenças espirituais? E as doenças espirituais acompanham a humanidade desde sempre, assim como aquela cultura diz que nós precisamos realizar os nossos avanços materiais e postergar indefinidamente as coisas espirituais. Nós já vimos depressão, ansiedade, irritabilidade, tudo isso vem acompanhando a sociedade desde sempre. E assim como nós evoluímos, as medicinas e os medicamentos evoluíram e os problemas do espírito continuam aí. Será que isso não significa alguma coisa para nós? Será que nós não estamos mais uma vez postergando as coisas do espírito, tentando curar o espírito com coisas materiais, com drogas, com remédios, com conversas materialistas, com situações sociais e comunitárias? Será que nós não precisamos nos voltar para dentro? Será que a saúde do espírito não está relegada mais uma vez? Precisamos pensar nisso. Necessitamos da proteção advinda da casa firme, onde depositamos os nossos bens e os nossos entes queridos. Mas devemos lembrar que esse ambiente necessita ter a alma de um lar, onde os indivíduos podem expressar as suas consciências, para que se façam úteis, respeitados e estimados. Então, sim, é necessário transformar a pedra em pão. É necessário a casa firme. É necessário os bens materiais. São necessárias as pessoas que estão conosco. Mas simplesmente juntar isso não funciona. É preciso que esse grupamento, essa casa, esses bens materiais possuam uma alma. Porque se nós tratarmos as coisas materiais só como coisas materiais, também não vai dar certo. Nós precisamos colocar uma alma ali. Nós precisamos
fazer isso que nos cerca se transformar em um lar. Então a casa precisa ser um lar. Os nossos entes queridos precisam ser um lar. Os nossos bens materiais, eles precisam representar para nós um lar. Precisa ter uma alma de lar. Porque ali nós vamos expressar as nossas consciências. Ali nós vamos nos fazer úteis. Ali nós vamos nos fazer respeitados e estimados. E ali nós vamos propiciar alimento espiritual para o outro e para nós. Porque se nós tivermos somente as coisas materiais, sem essa alma, sem esse calor, sem esse aspecto espiritual, essas coisas materiais também serão problema para nós. E serão problemas para o grupo onde nós estamos incluídos. Então é necessário tratar as coisas materiais como um lado espiritual. Observar e usar as coisas materiais pela sua alma, pelo valor espiritual que elas possuem, para que isso crie valor nos indivíduos e crie valor em nós. E que a nossa boca prove o pão que tornamos possível pelo trabalho material, nas pedras da nossa vivência. Mas que dela saiam os louvores de reconhecimento às dádivas paternas, que permitem possamos evoluir nosso sagrado aspecto espiritual pelo esforço na vida. Então, que coisa boa é provar o pão vertido das pedras. Que coisa boa é conseguir transformar a pedra, o chão duro, o trabalho no pão viável. Mas, se nós utilizarmos, se nós louvarmos, se nós observarmos o nosso esforço na vida como um reconhecimento pelas dádivas que nós recebemos de Deus, nosso Pai, nós vamos evoluir em aspectos sagrados, nós vamos observar os nossos esforços pelos aspectos sagrados que estão envoltos neles. Então nós vamos ver as coisas materiais como uma dádiva que nós alcançamos pelo nosso esforço. Nós vamos ver os bens materiais como dádivas que nós conseguimos materializar pelo nosso trabalho. Nós vamos ver a nossa sociedade, o nosso grupamento, a nossa família como uma dádiva sagrada que nós conseguimos materializar pelo esforço do nosso espírito. E nós vamos ver as coisas materiais se transformando, sendo lidas, sendo usadas pelo aspecto espiritual que elas possuem. Porque as coisas espirituais têm nelas aspectos sagrados, aspectos espirituais. Elas não são só matéria. Há ali uma alma, há ali um espírito que precisa ser velado, colhido e reconhecido como uma dádiva de Deus. Assim é necessário entrar em contato com o mundo, onde as nossas relações materiais se aperfeiçoam na convivência. Mas também devemos nos acostumarmos ao mergulho íntimo promovido pela oração solitária, de modo a encontrar o nosso Pai que tudo cuida e atende. Sim, nós precisamos estar mergulhados no mundo, nós precisamos das relações materiais, nós precisamos dos bens materiais. Eles nos aperfeiçoam nas nossas convivências e nas nossas necessidades. Mas precisamos nos acostumar ao mergulho íntimo. E esse mergulho ele é solitário. Nós precisamos entrar em contato com o Pai. Mesmo nós, materialmente falando, se nós nos afastamos da nossa família, se nós
não buscamos os nossos pais, os nossos irmãos, se nós nos acostumamos a ficar ilhados, nós vamos sentir as necessidades da convivência, da parentela, da boa conversa. Nós vamos sentir saudades dos indivíduos. Da mesma forma, se nós realizarmos esses movimentos observados pela ótica do Espírito e nos afastarmos do Cristo, que é nosso irmão, nos afastarmos de Deus, que é nosso Pai, nós vamos nos sentir carentes, nós vamos nos sentir abandonados, nós vamos nos sentir solitários, deprimidos, ansiosos, angustiados, desequilibrados, porque estamos afastados do nosso Pai e do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus. E nós vamos nos ilhando, nós vamos nos cercando dessas energias e vamos adoecendo. Nós precisamos sim entrar em relação com a matéria, mas nós precisamos extrair dela o Espírito que vivifica. E nós precisamos fazer essas leituras para a nossa alma, para o nosso espírito, colhendo dali os frutos que esse mergulho, que esse entendimento vai trazer para nós. Com o auxílio dos bons espíritos e das boas obras, nós conseguimos fazer uma abordagem, talvez até um tanto pessoal, a respeito dos versículos do Mestre, da história que o Mestre Jesus nos legou, e que, acredito, cada um de nós, se quiser fazer essa interpretação, buscando esses elementos do Evangelho, vai encontrar ali também para si essa condição, essa realidade de encontrar as lições que fazem a diferença nas nossas vidas e que podem ser utilizadas muito a contento para as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Gostaria de convidar a todos para que possamos elevar o nosso pensamento, realizar agora aquilo que o Cristo disse, buscar as palavras do Pai, buscar as realidades espirituais, as verdades do Espírito, o alimento e a água que vão realizar o seu trabalho profundo no Espírito imortal. Agradecendo ao Pai pela sua sabedoria, pela sua didática, pela sua proteção, pela orientação segura que vem através do Mestre Jesus, porque nós podemos analisar aquilo que nós temos como elementos espirituais, realizando para nós os nossos próprios processos evolutivos, as nossas próprias melhorias, as nossas próprias metas espirituais, para que possamos cada vez mais nos elevarmos, nos sublimarmos e nos aproximarmos da realidade espiritual, que é muito mais premente do que a matéria. Que Jesus siga iluminando os nossos passos, que os seus trabalhadores nos acompanhem e nos inspirem como espíritos protetores, como mentores espirituais, para que nós nos sintamos cada vez mais atendidos, orientados e abençoados. Que Jesus seja a luz do nosso horizonte e que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.